A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa: você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá amigos, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Bruno Horta, como você já deve estar sabendo, e você está na TV Câmara. Sim, o canal oficial da Câmara de Macaé, que tem as suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sempre no @Câmara de Macaé. Você encontra os conteúdos bem bacanas, bem interessantes para acompanhar tudo que acontece de mais importante na política e no legislativo da nossa Macaé. Então esse é o programa Panorama. Gravado, esse programa é gravado, quem está acostumado a me ver fazer o ao vivo, aqui é o gravado, e quem sabe um dia, né, a gente consegue fazer ao vivo juntos, seria bem legal. O Panorama tem essa proposta, realmente, como diz a palavra, de fazer uma abordagem mais ampla do que acontece nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. As sessões ordinárias, e eu já expliquei o que significa ordinárias, não pegou? Volta no programa anterior que está lá, explicando o que é ordinário e extraordinário. As sessões ordinárias da Câmara Municipal acontecem todas as terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube. Então vale a pena acompanhar, prestar atenção, participar também, porque lá tem o lugar dos comentários, do que acontece de mais importante na política e no legislativo de Macaé. O Panorama vai fazer isso. Eu vou assistir às sessões de terça e de quarta-feira, vou anotar os pontos mais importantes e vou trazer aqui para a gente conversar, para a gente se atualizar, para a gente, de repente, ouvir mais uma vez os temas, refletir sobre eles, formar a sua opinião e também entender o que acontece nas sessões da Câmara de Macaé. Os seus ritos, as suas formas, como as votações e os debates acontecem. E, é claro, também eu não vou deixar de trazer um pouco dos debates, da palavra do vereador, de como ele se colocou em relação a cada questão, a cada matéria, e até alguns debates bem calorosos. E hoje eu vou trazer um debate que foi muito caloroso entre dois vereadores na sessão da Câmara de Macaé. Como tudo isso é público e os vereadores falaram sobre isso, nós vamos analisar o que eles falaram de forma pública. O Panorama tem absolutamente essa intenção, trazer o que aconteceu na sessão da Câmara de Macaé para que você tenha a sua opinião, ok? Então a sessão, hoje é dia, estou gravando no dia 5/6, hoje é 5 de junho de 2025, gravado, e vou começar pela sessão do dia 3 de junho de 2025, a sessão de terça-feira, que logo no início da sessão, o vereador e presidente da Casa, Alain Mansur, registrou a presença ilustre e significativa. Foi até curioso, porque quando viram a presença dessa pessoa ilustre na Câmara, todos os vereadores começaram a pedir a palavra para poder fazer a saudação inicial. Mas primeiro conseguiu pedir a palavra o Alain Mansur, que é presidente, para saudar a dona Sirlene, mãe do prefeito Elbert Rezende, participou da sessão, participou na assistência. Até porque eu queria trazer essa curiosidade para vocês. A sessão da Câmara Municipal é formada ali pela mesa diretora, os vereadores e a assistência. O plenário, onde ficam os vereadores, e a assistência, onde ficam as pessoas que vão acompanhar a sessão da Câmara. Só que as pessoas que vão acompanhar, nas sessões ordinárias, elas não têm direito à palavra. Elas não podem participar do debate. Existem outros instrumentos de participação popular direta nas sessões da Câmara. E eu vou trazer isso no decorrer dos próximos programas junto com vocês. Mas a presença ilustre da mãe do prefeito,
Dona Sirlene, mãe do prefeito Elbert, e também, por consequência, a avó da vereadora Manu Rezende, também presente na sessão da terça-feira. Mas, tirando essa parte inicial, que é muito bacana, é sempre muito gostoso ver esse carinho, essa interação entre os parlamentares, Luciano Diniz recebeu a direção da Macaé Prev no seu gabinete e ficou feliz em dizer que a autarquia, a Macaé Prev é uma autarquia que cuida do fundo de pensão e de aposentadoria dos servidores da Prefeitura de Macaé e também da Câmara Municipal. E o Luciano Diniz, vereador, vice-presidente da Câmara, recebeu dirigentes da Macaé Prev e estava muito feliz, muito animado, porque a autarquia, segundo o próprio vereador, está com uma excelente saúde financeira, uma capacidade de pagamento atual de 75 anos. O que isso quer dizer? O que o Luciano Diniz disse? Que a Macaé Prev hoje, se parar de receber qualquer recurso financeiro ou contribuição dos próprios segurados, dos servidores, consegue honrar os seus compromissos por mais 75 anos. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma vitória, um atestado de competência da Macaé Prev, que foi saudada pelo Luciano Diniz. E, como sempre, a sessão começa com a leitura do expediente da mesa. Esse é o rito da Câmara Municipal. Os vereadores podem pedir a palavra a qualquer momento, já falei isso aqui com vocês, e depois que fazem a saudação inicial, precisam tocar em algum assunto, a primeira secretária, no caso, hoje, na atual composição da mesa diretora, é a vereadora Leandra Lopes, ela lê o expediente. Às vezes tem ali 60 matérias, 80 matérias, de acordo com a produção do próprio Legislativo. Ela fez essa leitura, sempre muito tranquila, e depois da leitura do expediente, inicia-se o grande expediente. É um momento que os vereadores têm 10 minutos para usar a palavra para tratar dos temas que o vereador julgar mais interessantes, que ele acha mais relevante no momento. A primeira a usar a palavra foi a vereadora Liomar Queiroz. Ela usou o grande expediente da sessão do dia 3 para reforçar a necessidade de se doar sangue. Estamos iniciando o Junho Vermelho, onde se inicia e se promove a doação de sangue. Pois, de acordo com a própria vereadora, e é um número impressionante, de acordo com a própria vereadora Liomar, apenas 14 pessoas em cada 1.000 no Brasil doam sangue de forma regular. Podem ser considerados doadores de sangue. Então, a cada 1.000 pessoas, apenas 14 doam sangue, é um número baixo, e de acordo com a vereadora Liomar Queiroz, a gente precisa incentivar as doações de sangue. E nesse momento, de acordo com a própria vereadora, os sangues que estão mais necessidade é o B positivo e o O positivo. Aqui em Macaé hoje, o estoque desses dois tipos sanguíneos é bastante baixo e a gente precisa se conscientizar, se mobilizar e participar dessa campanha do Junho Vermelho, doando sangue. Excelente a palavra da vereadora Liomar. Seguindo também o vereador Ron de Macaé. O Ron de Macaé informou que recebeu na sexta-feira passada a visita da secretária de Assistência Estadual para continuar um projeto muito interessante, muito bom, que vai dar grandes resultados para a sociedade, com certeza, que vai trazer ali para a região próximo do estádio Cláudio Moacir um restaurante popular estadual, o chamado Restaurante do Povo. O Ron de Macaé acompanhou uma visita técnica e esteve presente junto com a secretária estadual de Assistência Social e também com o deputado estadual Chico Machado. E para vocês terem ideia de como é importante para Macaé receber o chamado Restaurante do Povo, que é uma iniciativa do governo estadual para o lado ali da Barra, aeroporto, fronteira, porque nós já temos um restaurante popular municipal ali na Aroeira. Tendo um na região norte da cidade, é muito interessante. E não é um restaurante qualquer. O Ronde fez questão de frisar
que o restaurante ele tem a capacidade de servir até 500 cafés da manhã, 1.000 almoços e também 500 jantares. Realmente faz diferença na vida das pessoas ter refeições. Nesse caso, o vereador não deixou claro ou não teve acesso ainda à informação do valor cobrado no Restaurante do Povo, mas eu acredito que seja muito similar ao de Macaé, onde hoje não se cobra nem mais R$1. Seguindo, a vereadora Leandra Lopes informou que esteve em conversa com o vice-prefeito, Dr. Fabiano Pascoal, e tratou da possível utilização do cineclube, que está abandonado, e a prefeitura tem todo o interesse de utilizar esse equipamento. O cineclube, para quem acompanha as notícias de Macaé já há algum tempo, é um problema particular, é um problema da iniciativa privada, de um clube de sócios que nunca mais conseguiu colocar o equipamento, né, vamos dizer assim, para funcionar. Passou por reforma, não inaugurou, houve problemas de ordem particular e o poder público parece que agora vai se interessando em montar algum tipo de parceria para a utilização do cineclube. A Leandra Lopes sinalizou essa possibilidade, dizendo que tem interesse e, inclusive, a prefeitura pode ter também interesse de participar da utilização desse espaço. O cineclube, que é belíssimo por dentro. Quem já entrou e depois da reforma viu que se trata de um equipamento audiovisual de primeira qualidade e que continua ainda preso por entraves burocráticos do cineclube, que era, na verdade, era de fato um clube de sócios que tocava aquele empreendimento. Denis Madureira, vereador Denis Madureira, ainda no grande expediente, aprovou, já nas votações, o Denis Madureira aprovou um projeto de lei de sua autoria que institui a Política Municipal de Capacitação Profissional para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Eu vou até repetir o nome porque é importante. É Política Municipal de Capacitação Profissional para Mulheres Vítimas de Violência, e que é, já há muito tempo, quem acompanha a vida política do vereador Denis Madureira sabe da preocupação que o vereador tem com a qualificação profissional. O vereador, em diversas oportunidades, já ressaltou que Macaé é uma cidade que cresce de forma também tecnológica, especializada, e precisa que sua população, seus moradores, tenham acesso à formação também técnico e especializada. Então, o Denis Madureira agora volta também a sua atenção para as mulheres vítimas de violência terem acesso a esses cursos de capacitação profissional. O objetivo do projeto do Denis Madureira, do projeto de lei que foi aprovado, é promover a autonomia econômica e social e a dignidade humana das mulheres que sofreram violência doméstica, por meio de cursos profissionalizantes, acesso a oportunidades de trabalho e apoio psicossocial no município de Macaé. O vereador Denis Madureira, ele ressaltou os muitos casos de dependências financeiras das mulheres e, por isso, ficam sujeitas a diversos tipos de violência. Geralmente, quando o relacionamento não dá mais certo e a mulher precisa se separar, ela, muitas das vezes, abre mão da sua carreira profissional para cuidar dos filhos, para cuidar da casa e fica desatualizada no mercado de trabalho. E esse projeto do Denis Madureira visa corrigir esse problema. A Leandra Lopes e o próprio Ronde Macaé também falaram em apoio ao projeto do Denis Madureira. A Leandra Lopes aprovou também um projeto de lei da autoria da própria Leandra, sim, de que institui a campanha de conscientização sobre a depressão na infância e na adolescência. É mais um caso de projeto de lei que visa trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Assim como o do Denis Madureira, também o projeto de lei da Leandra Lopes, numa questão muito importante, muito moderna, um problema muito recente na nossa sociedade, que é a saúde mental, que atinge a todos, sem qualquer tipo de distinção, também atingem as crianças, os adolescentes, os jovens, de maneira em geral. E o projeto de lei aprovado da Leandra Lopes fixa exatamente nesse tema.
conscientização sobre depressão na infância e na adolescência. O objetivo do projeto de lei da Leandra é realizar ações educativas para orientar a população sobre o tema no âmbito do município de Macaé. E se vocês repararam aqui na leitura desses dois projetos de lei, eu vou destacar aqui para vocês, no âmbito do município de Macaé, diz o projeto de lei da vereadora Leandra Lopes. E no projeto de lei do Denis Madureira, também diz no município de Macaé. Por que isso? Porque os vereadores, parece óbvio, mas a gente precisa pensar nisso também, tem que trabalhar dentro da sua esfera, dentro das competências na cidade ou no município de Macaé. É até bom diferenciar. A cidade é o centro, chamado como primeiro distrito, mas leva o nome de cidade, e o conjunto de todos os distritos de Macaé é o nome do município de Macaé. Uma aulinha básica de história de Macaé e de lei orgânica também. Para quem sabe, eu também, de vez em quando, dou aula nos concursos públicos de história e de lei orgânica de Macaé. Mas é importante ressaltar que os vereadores trabalham nos temas somente ligados a Macaé, não pode tratar de temas estaduais, federais ou de outros municípios. Mas voltando ao projeto da Leandra, ela abre o debate e só em aprovar o projeto ela já inicia essa campanha de conscientização de que jovens também passam por problemas de depressão, principalmente ligado à dependência das telas e o isolamento social. Ela ressaltou que os jovens estão cada vez mais isolados em suas telas e que o número de medicação utilizada para combater a depressão é cada vez maior. Isso é fato. O Cezinha, vereador Newton César, aprovou um requerimento, eu vou destacar um requerimento, que até porque o Cezinha usou a palavra para falar sobre ele, solicitando que o executivo, isso é a prefeitura, crie um espaço religioso na modalidade monte de oração público. O Cezinha sempre tem essas causas também humanas, humanísticas, e dentro do que chega para o vereador, e isso é uma característica da Câmara Municipal, receber as demandas da população e transformá-las em projeto de lei, e é justamente por isso que o vereador é eleito para representar as pessoas, e ele vai nessa direção que é muito, muito importante, muito bacana, atender a fé das pessoas, seja ela qual for, é bem importante criar projetos de lei que atendam as religiões em todos os aspectos. O modalidade monte de oração público faz referência ao segmento evangélico que tem como boa prática subir aos montes e fazer as suas orações. O vereador Ricardo Salgado apoiou o projeto integralmente e relatou que na caminhada da fé realizada pela paróquia Santo Antônio contou com a participação inclusive de grupos evangélicos. Para quem não sabe ou não conhece o que é a caminhada da fé realizada pela paróquia Santo Antônio, é uma caminhada que sai aqui do centro de Macaé e vai até Córrego do Ouro. São mais de 30 quilômetros caminhando, uma iniciativa da paróquia católica Santo Antônio, mas com a participação de outros segmentos cristãos, o que é muito bacana, é muito interessante, e a gente cada vez mais vai incentivar esse tipo de integração entre as pessoas, de religiões diferentes, de clubes diferentes. O importante é que as pessoas vivam em paz e pratiquem o bem, sempre. No final da sessão, na explicação pessoal, Tico Jardim, e aí eu vou voltar ao início do programa de hoje, onde eu destaquei que houve um debate mais quente, mais acalorado, e agora a gente vai ouvir um pouco mais friamente e entender como se deu um forte debate entre o Tico Jardim e o vereador Marvel. E vamos relembrar esse momento que aconteceu na Câmara Municipal durante a explicação pessoal do Tico Jardim. O Tico Jardim ele faz parte da Comissão de Fiscalização do programa Bolsa Atleta. É um programa que leva uma bolsa de ajuda financeira para os atletas de Macaé que atenderem a alguns requisitos, são muitos requisitos, nem dá para listar todos aqui, mas o Tico Jardim faz parte da fiscalização do programa. E ele relatou, o Tico Jardim, um fato que aconteceu na sexta-feira, principalmente porque devido a alguns atrasos na divulgação das bolsas,
Ele mesmo foi criticado por isso, afinal ele faz parte da comissão e é cobrado naturalmente pelas pessoas. Mas não por isso o próprio Tico Jardim diz que tem medo de participar desses desafios. Mas na hora em que chegou o consenso da comissão de quais seriam os nomes que receberiam o Bolsa Atleta, o vereador não foi avisado. Ele mesmo não foi avisado de que tinha chegado à listagem final e os nomes seriam divulgados. E questionou. O Tico Jardim fez o questionamento do porquê disso. O Tico Jardim perguntou, e as palavras do vereador, se há alguma coisa de errado. E ainda nas palavras do vereador, ele perguntou: que informação privilegiada é essa? O vereador Tico Jardim disse que o secretário de Esporte e o jurídico da Secretaria de Esporte não agiu corretamente com a comissão fiscalizadora e não agiu direito com o próprio vereador. Palavras do vereador Tico Jardim. E avisou que todos os passos do programa Bolsa Atleta, vão ter que passar pela comissão, senão serão tomadas as medidas cabíveis. Tico Jardim foi forte na sua declaração. Nesse momento, o Cezinha pediu a palavra para falar do assunto, Cezinha, que é líder do governo, e deixou claro, pela função que exerce da liderança do governo, que vai procurar o secretário de Esportes para saber o que aconteceu. O presidente Alain Mansur, que comandava a sessão naquele momento, também usou a palavra para dizer que também vai ajudar a esclarecer o que aconteceu. Nisso, quando se achava que a discussão não iria tomar um rumo maior, o vereador Marvel Maillet usou a palavra, pediu a palavra, para dizer que luta pelo programa desde seus 15 anos, ainda na época em que ele era atleta. Que depois, como secretário, foi ele que executou a lei do Bolsa Atleta. Lembrou que em mais de 20 reuniões, o vereador Tico Jardim compareceu em apenas 2, mandando um assessor no lugar. E que agora vem a público com ciúmes, de acordo com a palavra do próprio vereador Marvel Maillet, dele ter anunciado a publicação dos nomes dos contemplados. O que o vereador ficou chateado é que quer ser o pai do Bolsa Atleta. O Marvel afirmou que o vereador Tico Jardim ficou chateado porque quer ser o pai do Bolsa Atleta. Já com esse clima de debate, o Tico Jardim pediu novamente a palavra e voltou ao tema. Disse que o pensamento do vereador Marvel é muito pequeno e disse que foi muito baixo tratar o vereador desta forma, tratar o Tico Jardim desta forma, e que o vereador Marvel nunca vai chegar aos pés dele. Palavra do próprio vereador Tico Jardim. E que faltou com respeito à pessoa do vereador e vai cobrar quantas vezes for preciso e que o vereador vai ter que se colocar no seu lugar. Ao final, Marvel pediu a palavra novamente, já com um clima de debate muito acalorado. Ao final da sessão, o Marvel diz que respeita o vereador e deu um conselho do Marvel para o Tico Jardim. Fale do que você conhece. Esse foi o conselho do Marvel para o Tico Jardim. E termina dizendo que, se ofendeu, o vereador Tico Jardim pede desculpas. O presidente Alain Mansur terminou o assunto, pegou a palavra para finalizar um debate acalorado, forte, mas normal, dentro da normalidade. O Alain Mansur pediu a palavra e terminou o assunto dizendo que o pai do programa Bolsa Atleta é o prefeito Elbert Rezende. E assim terminou a sessão do dia 3 de junho, agora passado. Na sessão do dia 4, uma quarta-feira, o grande expediente foi dedicado ao bispo Dário Gonçalves. E eu vou explicar assim, o que acontece no grande expediente a pedido dos vereadores. Eu já expliquei que o grande expediente é um momento em que os vereadores pedem ali a palavra para usar por 10 minutos para tratar dos seus temas mais importantes. E até 5 vereadores podem usar a palavra no grande expediente a cada sessão, totalizando 50 minutos. Em momentos especiais,
os vereadores podem solicitar ao presidente que o grande expediente daquela sessão ordinária seja disponibilizado para um determinado tema, ou para receber um determinado convidado, ou ainda receber um grupo de convidados. E isso acontece com bastante frequência nas sessões da Câmara Municipal. Quem volta e assiste sessões gravadas, e as sessões estão todas lá gravadas na TV Câmara, vai encontrar por diversas vezes o grande expediente utilizado ou por uma associação, ou por uma secretaria com seus representantes, ou por um representante da sociedade civil, ou do comércio, ou da segurança pública. É muito variado. E dessa vez o grande expediente foi inteiramente cedido, e aí 50 minutos, para o bispo Dário Gonçalves, bispo evangélico. Ele representa uma instituição chamada Vipasse, essa instituição, Vivendo para Servir, Vipasse. Uma instituição que apoia projetos muito variados e de grande relevância na sociedade. A gente sempre cobra bastante do poder público, e deve ser cobrado mesmo, para que execute as políticas, mas também o chamado terceiro setor, ou a iniciativa privada, ou as organizações não governamentais, elas têm também a missão de trabalhar por uma sociedade melhor. E é isso que a Vipasse faz, a Vivendo para Servir. Não sei se é realmente coordenada, mas em que o bispo Dário Gonçalves faz parte e ajuda no funcionamento. E tem serviços diversos, dos mais variados, e o bispo fez questão de mostrar para a sociedade, né? A ecoterapia, que é a terapia que utiliza equinos, os cavalos, que é uma terapia caríssima, oferecida absolutamente de graça às pessoas que entram em contato com a Vipasse e conseguem agendar e levar as suas demandas para ser, na medida do possível, atendidas pela instituição. E a ecoterapia é realmente uma terapia de muito valor agregado, tanto de resultados quanto também financeiramente. Não é barato. Garante acesso à água às pessoas que não têm acesso, mais no interior. Garante habitação popular, construindo casas populares e com um plus, se é que eu posso dizer assim, já que o próprio Dário Gonçalves mencionou, quando eles fazem uma habitação popular, entregam a casa para uma família carente, eles entregam a casa mobiliada, não só parede, concreto. Entrega móveis, utensílios, cestas básicas. Deve ser muito bonito, deve ser muito bacana acompanhar esse tipo de entrega. Também apoio a pessoas em situação de rua, com lanches, tratamento de cabelo, higiene pessoal. É fantástico, é muita humanidade. Venda de produtos também dos seus próprios sítios. A instituição tem sítios que tem galinhas, que tem produção de agricultura, e vende esses produtos, certamente por preços bem atrativos, e reverte esse dinheiro para as próprias obras sociais da Vipasse. A Vipasse está acessível em redes sociais, é fácil achar também, e vale a pena entrar em contato, não apenas para ser ajudado. Se precisar ser ajudado, eu tenho certeza que será ajudado, mas também para contribuir e montar parcerias com as instituições. Também tem nas Águas Maravilhosas, a Vipasse está inaugurando também um sítio para promover cursos de qualificação profissional, apoio psicológico e apoio em diversas cidades do Brasil que passam por calamidades. A Vipasse também manda ajuda, manda doações, manda voluntários nessas cidades que passam por situações de emergência. Então, bem bacana destacar a palavra do bispo Dário Gonçalves, que não só tem uma grande quantidade de serviços oferecidos à população, como também continua crescendo e está expandindo ali para Águas Maravilhosas. Muito bacana. Terminando esse grande expediente, que foi dedicado ao bispo, o Cezinha destacou que nunca se discutiu políticas para PCDs, pessoas com deficiência, portadoras de deficiência, como se discute atualmente, e defendeu um requerimento de sua autoria que trata da obtenção de estudos de viabilidade, levantamentos
soluções tecnológicas, informações técnicas, projetos e propostas para a construção e operação de serviços do Centro de Referência Multiprofissional para atendimento de pessoas com deficiência, principalmente para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. E o Cezinha, quando fala do tema, ele está absolutamente correto. Macaé é uma das cidades que se destaca pelos projetos de lei, ações e realizações do poder público, tanto do executivo quanto do legislativo, de políticas para apoio das pessoas portadoras de deficiência. E, mais uma vez, o Cezinha entra num projeto para colocar em operação esse centro de referência multiprofissional. Quando você fala em multiprofissional, onde em apenas um lugar, em apenas um centro, vários especialistas e profissionais possam trabalhar e atender os PCDs, as pessoas com deficiência. E esse requerimento do Cezinha continua mostrando que Macaé segue como uma das cidades que se destaca no apoio às pessoas que precisam de qualquer necessidade especial, seja permanente, seja temporária. Ele disse, Cezinha, que as empresas não se interessaram em apresentar propostas para o projeto do Executivo, que abriu o projeto, que abriu licitação, e as empresas não se interessaram em participar. E que, por esse fato, o poder público não pode deixar de continuar lutando pela implantação desse centro de referência multiprofissional. E, meus amigos, é isso. Foi isso que aconteceu. Meu nome é Bruno Horta, como você já deve estar sabendo, e a gente se vê no próximo programa. Até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.